Então, pessoal, agora falando de outro remédio constitucional, né, de outra garantia fundamental com aspecto, com formato de ação, né, prevista no nosso artigo 5º da Constituição Federal, cumpre-nos agora, então, tratar do chamado mandado de injunção, né? O mandado de injunção, que tem também previsão no artigo 5º, né? Trata-se de uma garantia, né, fundamental dentro daquelas que estamos estudando. Nós vimos então os direitos fundamentais e agora concluímos analisando as garantias fundamentais. O mandado de injunção, segundo o inciso 71 do artigo 5º, ele será concedido sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Tá? Então, o chamado mandado de injunção é uma ação constitucional, é um processo, uma ação, né, judicial, com assento na Constituição, né, com previsão na Constituição Federal. Então, por isso chamado de ação constitucional. E ele é o remédio que visa garantir um direito porventura inviabilizado por falta de uma norma jurídica regulamentadora, tá? Então, cabe, né, o mandado de injunção quando a norma de eficácia limitada, a norma de eficácia limitada de princípio institutivo, ou seja, aquela que depende de uma regulamentação para começar a surtir os seus efeitos, ela deixa de ser regulamentada pelo legislador e isso acaba impedindo o exercício de direitos, né, de direitos constitucionais, como menciona aqui o inciso 71 do artigo 5º, né? O exercício de direitos e liberdades constitucionais e também prerrogativas inerentes à nacionalidade, ou seja, os direitos fundamentais ligados à nacionalidade, ligados à cidadania e ligados também à soberania, ok? Cumpre mencionar que o mandado de injunção, ele é uma ação voltada, então, para não deixar com que os cidadãos fiquem sem poder exercitar um direito previsto na Constituição Federal, mas que caberia regulamentação, né? Um direito fundamental passível de regulamentação e que o legislador ele fica inerte quanto à regulamentação desse direito constitucional, tá? Um claro exemplo aí seria o disposto no artigo 37 da Constituição Federal, que trata da administração pública, e o inciso 7 fala do direito de greve dos servidores públicos, né? Então diz, o direito de greve será exercido nos termos e limites definidos em lei específica, tá? Então, o direito de greve, que é direito fundamental dos servidores dos trabalhadores da iniciativa privada, né? Ele também é previsto na Constituição no capítulo que trata dos direitos dos servidores públicos, tá? Então, no capítulo, né, no livro que trata da administração pública, certo? Desse modo, o direito de greve, como diz aqui, ele será exercido nos termos da lei, porém essa lei específica nunca foi regulamentada. Na verdade, até hoje, né, desde 1988, a lei que regularia o direito de greve no serviço público não foi regulamentada. O que existe, na verdade, com relação ao direito de greve, é apenas a previsão, a regulamentação para a iniciativa privada, tá? Então, desse modo, um exemplo aí de norma constitucional que prevê um direito fundamental coletivo, né, garantido aos servidores públicos da administração pública federal, estadual, municipal, tá? Então, eles têm o direito de greve com assento na Constituição Federal, porém diz que ele pode ser exercido nos termos da lei, e a não edição da lei, né, essa norma sendo uma norma de eficácia limitada, né? A não edição da lei impede que esta norma constitucional surta efeito. Então, impediria aí o exercício do direito de greve
pelos cidadãos do Estado, tá? Então eu vou voltar a comentar sobre isso. Essa questão já foi até objeto de julgamento pelo STF através de um mandado de injunção, né? Através de um remédio constitucional, esse remédio constitucional que nós estamos tratando. Então eu volto a falar a respeito desta hipótese no final aqui da análise do mandado de injunção, quando a gente for analisar então a jurisprudência que tratou desse caso da greve dos servidores públicos, tá? Temos que destacar que existe também a ação de inconstitucionalidade por omissão, né? A chamada ADIM por omissão, né? E a ADIM por omissão ela é cabível também face à ausência de qualquer norma constitucional de eficácia limitada de princípio institutivo, tá? Então, na verdade, cabe também para a regulamentação, né? Cabe para regulamentar a Constituição Federal, tá? Mas quando trata-se ali de uma hipótese de controle concentrado à ação direta de inconstitucionalidade. Ela tem legitimados distintos do mandado de injunção, né? O mandado de injunção ele pode ser ajuizado por qualquer pessoa, por qualquer cidadão dentro do Estado, tá? Pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, tá? Desde que seja detentora de um direito previsto na Constituição, mas que ela não pode exercitar esse direito, usufruir desse direito por conta da falta da norma regulamentadora, tá? Já a ação de inconstitucionalidade por omissão, ela tem efeito erga omnes, né? O mandado de injunção ele vai garantir aquela pessoa individualmente que ingressou com a ação, com o mandado de injunção. Então, ela não tem abrangência geral, como acontece com a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, né? Que é cabível também face de uma ausência de uma norma regulamentadora, né, que regulamente a norma constitucional, face de ausência de uma norma constitucional, né, que preveja o direito à parte, que garanta o direito à parte, tá? Então, o mandado de injunção, considerando a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ele é mais restrito, né? Porque ele não vai caber apenas na hipótese de omissão. Ele também faz necessário que a omissão legislativa leve à inviabilidade do exercício dos direitos, do direito, das liberdades constitucionais ou das prerrogativas, né, inerentes à nacionalidade, à cidadania e à soberania, tá? Então, nesse sentido, né, o mandado de injunção ele acaba sendo mais restrito do que a própria ação direta de inconstitucionalidade por omissão, né? Que visa, na verdade, também a edição de uma norma que regulamenta a Constituição, mas a não edição da norma necessariamente não implica no não exercício de um direito, né? Recentemente participei de um processo de ação direta de inconstitucionalidade por omissão no município, em que a Constituição ela diz lá no mesmo 37, né, com relação ao exercício dos cargos comissionados na administração pública. E diz que os cargos em comissão, então, poderão ser exercidos, né, para funções de chefia, assessoramento, direção, podendo ser integrados por pessoas de fora do quadro do poder público, mas deve ser reservado um percentual para ser ocupado exclusivamente por servidores de carreira, tá? Então diz lá no inciso 5 do 37. As funções de confiança serão exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. E os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. O município onde eu trabalho, na verdade onde eu trabalhei, né, onde eu prestei serviço por um determinado tempo, ele recebeu uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, porque o município ele não tinha na sua legislação que complementaria aqui o dispositivo constitucional, né? Ele não tinha feito essa previsão em lei
como diz aqui, dos cargos que seriam preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Acontece que não existia lei no âmbito do município que prevesse um percentual mínimo, tá, para que os cargos comissionados fossem ocupados por servidores concursados, por servidores de carreira da administração pública. Tá? E como eu falei, a legitimidade para propor a ADIM, ela é restrita. É a mesma legitimidade para propor as ações de inconstitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade, que nós temos assento aqui na Constituição Federal, tá aqui a partir do deixa eu me localizar aqui, as ações de constitucionalidade, nós temos no 103, né? Quem são os legitimados para propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Como a ADIM por omissão é uma ação direta de inconstitucionalidade, são os mesmos legitimados. Então lá a legitimidade é do presidente da República, a mesa do Senado, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa da Assembleia Legislativa dos Estados, o governador do Estado, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o partido político com representação no Congresso Nacional e a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Esses são os legitimados, esses podem ser autores de uma ação direta de inconstitucionalidade. Lá no município, ela foi proposta pelo Procurador-Geral, né, como legitimado. E ele então exigiu, através dessa ADIM por omissão, que o município legislasse com relação a essa omissão legislativa. Legislasse, então, previsse em lei qual percentual de cargos comissionados seriam exercidos exclusivamente por servidores de carreira, tá? Então, a ADIM por omissão, ela acaba tendo o mesmo sentido, né? A mesma necessidade, o mesmo objeto, que é suprir uma omissão legislativa, certo? Porém, o mandado de injunção, ele acaba sendo mais restrito porque a omissão legislativa implica no não exercício de um direito fundamental. Por isso que ele é uma garantia fundamental, né? Ele garante aí que a omissão legislativa não implique, não inviabilize, não prejudique o exercício dos tais direitos e liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes à cidadania, soberania e à nacionalidade, conforme menciona o inciso 71 do artigo 5º da Constituição Federal. Tá? Então, cumpre mencionar que, embora o objetivo do mandado de injunção e da ADIM por omissão seja o mesmo, suprir uma omissão legislativa, né? Ambos têm características diferentes, são regidos aí por normas diferentes, né? E da mesma forma tem legitimados diferentes, né? Quem pode propor ação? O mandado de injunção, o sujeito ativo, como eu mencionei ainda há pouco, pode ser qualquer pessoa física ou jurídica, tá? Detentora de um direito, titular de um direito fundamental e que está privada, não pode então exercer esse direito por falta de uma norma regulamentadora, que pudesse então fazer com que a norma constitucional de eficácia limitada começasse a surtir efeitos, né? Como no caso do direito de greve, será exercido nos termos da lei. Então, enquanto a lei não é editada, poderíamos ficar aí, os servidores públicos, né, poderiam ficar privados do exercício desse direito constitucional, desse direito fundamental coletivo que assiste a toda a categoria de servidores do poder público.